Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 1 do 8º ano do ensino fundamental, sequência de atividade 5, já no segundo bimestre, tá? Aula 1, modalidade argumentativa. Como essa aula é bem longa, eu dividi em 3 partes, então essa é a parte 3, que eu vou dar continuidade à correção das questões. Na minha apostila está na página 59. Vamos ver na de vocês. Então, letra B, das atividades 3, que é sobre fundamentar a tese que a autora defende no texto. Então, a autora apresenta 2 propostas de intervenção para melhorar a situação dos municípios em situação de precariedade. Quais são essas propostas? No terceiro parágrafo, desenvolvimento 2. Os municípios e os cidadãos devem se responsabilizar de forma mais ativa. Muito bem. O quarto parágrafo é a conclusão. Na conclusão, a ideia apresentada é o seguinte: o investimento em educação é a base para o desenvolvimento desses municípios. Essa é a conclusão do texto dela. Exercício 4. No parágrafo de conclusão, a autora propõe que a solução para os graves problemas de alguns municípios brasileiros é investir em educação, como nós acabamos de falar aqui. Agora, reescreva o parágrafo conclusivo, dando outra solução para diminuir a precariedade desses municípios. Então, aqui um exemplo seria: portanto, para solucionar problemas como esses e alavancar o desenvolvimento do país, é preciso haver maior investimento na área da saúde, capacitação para o emprego, incentivo às empresas na contratação de pessoas e bolsas de estudo para a educação de qualidade. Por exemplo, né, pessoal? 5. Releia o título da redação dissertativa argumentativa. Explique se ele está adequado ao que foi defendido no texto. Agora, depois das atividades propostas, escreva um outro título para esse texto. Então, é o seguinte, gente, é possível perceber que o título está adequado para o texto apresentado, principalmente considerando que a educação é a base para que todo filho, cidadão, se desenvolva e amadureça pensando em um país mais justo. Lembrando que o título do texto que nós estamos estudando nessas aulas é Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus municípios, em que a autora faz uma relação das dificuldades enfrentadas por alguns municípios com alguns versos, né, algumas ideias retiradas do hino nacional. Então, um exemplo, isso aqui é um exemplo, né, pessoal? De título, vocês podem criar o de vocês, não tem problema nenhum. Educação, o caminho para o futuro. Um exemplo aqui, então. Sobre a linguagem do texto. A autora emprega uma linguagem pessoal e subjetiva, ou impessoal e objetiva. Justifique sua resposta. Então, ela usa uma linguagem impessoal e objetiva, pois ao usar a terceira pessoa, a autora não se coloca diretamente no texto, então ela não usa o eu, né? Então, isso é impessoal e objetiva, tá? Ela é, digamos assim, como se ela estivesse fora do texto, então, apresentando aí em terceira pessoa. A terceira pessoa é essa pessoa que, digamos assim, que está fora do texto, relatando o que está acontecendo com o outro, os problemas do outro, fazendo uma reflexão sobre os problemas do país e da cidade de Junqueira, mas de fora do texto, tá? E qual a linguagem empregada no texto? Ela usou uma linguagem formal, que é essa linguagem que faz uso da norma culta da língua, né? Sem gírias, então evitando escrever da forma mais clara e objetiva possível, tá?
Questão 7. Quanto à estrutura composicional da redação, em quantas partes ela se organiza? Classifique os nomes de cada parágrafo e comente as ideias centrais de cada um deles. Então, o texto divide-se em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução, que é a apresentação do tema, que no caso a autora fala do descaso das autoridades em relação a regiões menos privilegiadas, né? E ela apresenta a tese de que é dever do Estado melhorar as áreas da saúde, educação e socioeconômica. No segundo parágrafo é o desenvolvimento 1, que ela compara as áreas da saúde, educação e socioeconômica. O terceiro parágrafo é o desenvolvimento 2. Os municípios e cidadãos precisam também ser responsáveis por essas regiões, é o que ela apresenta. E o quarto parágrafo, que é a conclusão, que a autora defende como proposta de intervenção o investimento na educação para melhorar as situações precárias desses locais. A questão 8, aí vocês vão ver com cada um com seus professores se vão ser feitas ou não e cada professor vai orientar vocês, tá bom? Então, por hoje é só, espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.